começa agora, aqui na TV Assembleia, mais um Assembleia e Você. Paulo, nós estamos em abril, início do mês de abril. E qual é a cor desse mês? Fala pra gente. Olha, eu acho que nem precisa falar muito. A gente veio com a cor do mês, né, Areta? A gente está falando do Abril Azul, que é uma campanha de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, que busca mais inclusão e mais respeito, não só aos autistas, mas a todos aqueles que o cercam. É isso mesmo, Paulo. Inclusive, tem uma curiosidade que essa campanha foi instituída pela ONU em 2007 e a cada ano ela tem ganhado mais notoriedade em todo o mundo. É isso mesmo. E nosso convidado de hoje para falar um pouco mais sobre esse assunto é o Gerson Jacobina. Seja muito bem-vindo ao Assembleia e Você, Gerson. Eu agradeço pelo convite, né, de estar aqui participando e atendendo ao público de vocês, falar um pouquinho sobre o TEA, certo? Que é de suma importância, né, para a população, essas informações que aqui nós vamos estar falando. Gerson, você já está trabalhando com a população autista aqui em Mato Grosso do Sul há quantos anos? Eu estou a população, não só o TEA, mas a população em si, 37 a 38 anos. A gente vai acompanhar aí a trajetória do Gerson em 30 anos, mais de 30 anos, né, Areta? Mas antes, a gente vai ver um vídeo que a TV Assembleia preparou a respeito do trabalho dos nossos deputados sobre essa matéria. A gente vai assistir agora. Roda pra gente o VT. Aqui no parlamento, onde os debates, né, ganham força, e a partir desses debates de temas que são temas oportunos, como é o caso do autismo, né, da defesa dos direitos das pessoas do espectro autista, também das famílias atípicas em Mato Grosso do Sul, e a partir desses debates, da participação também popular, das mães que vêm até o Parlamento Estadual, que falam das suas demandas, que falam das suas feridas, e a partir disso tudo é que a gente realmente senta, conversa e a gente determina aqui alguns projetos de lei para encaminhamento, para que eles possam tramitar e com isso possam contemplar, portanto, essa que é uma pauta que precisa ser debatida e muito. A sociedade ainda não está aberta para a questão do autismo, então nós precisamos avançar. E o Parlamento Estadual é quem faz esse filtro e é também daqui que saem essas leis que vão impactar de forma positiva as pessoas do espectro autista e também as suas famílias. O que eu queria dizer é que a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul tem feito um trabalho excelente, apresentando muitos projetos visando a melhoria da vida dessas pessoas com transtorno do espectro autista. Aqui temos a Lia, que é mãe atípica, eu também tenho filhos com autismo, então a gente tem a vivência, a experiência para buscar uma melhora na vida dessas pessoas. Aqui tenho orgulho de que todos os deputados da casa aqui têm algum projeto voltado a esse sentido. Aqui, por exemplo, mesmo a gente tem projetos de inclusão, projeto de incentivo a turismo de pessoas com autismo, mapeamento da Secretaria de Saúde, que até hoje também não temos identificado, mapeado o número de pessoas. Um exemplo é na aldeia em Dourados, que existem por volta de 60 famílias e nenhuma foi mapeada ainda. Vai ter um trabalho agora feito pelo pessoal da Juliano Varela, um trabalho muito bonito que vai mapear e vai assegurar alguns direitos, inclusive de tratamento e financeiro a essas famílias que precisam. Temos diversas políticas públicas nesse respeito, um projeto que institui um protocolo de ação imediata para a localização de pessoas com espectro autista, principalmente crianças em caso de desaparecimento. Não vai ter que esperar mais aquelas 24 horas para procurar essas crianças, deixando elas em risco. Então, nós temos muitas ações, eu tenho muito orgulho da Assembleia Legislativa, tenho certeza que a gente vem fazendo um trabalho que traz uma diferença na vida das pessoas e que quando não estiver mais aqui, a gente vai ter deixado um legado bonito aí para as famílias, fazendo diferença na vida de cada pessoa. O projeto que nós criamos sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista, foi Abril Azul, que visa conscientizar a população sobre essas pessoas, promover palestras. O governo pode fazer campanhas para que assim nós venhamos acabar com o preconceito que se tem, né, nos dias de hoje ainda, infelizmente, sobre o TEA, o transtorno de espectro autista. O segundo projeto de lei que nós criamos
em favor dos autistas são sobre os laudos médicos, que todo ano tem que renovar, né? E a família tinha que ir lá para renovar. Era uma burocracia muito grande. Hoje, os seus familiares não precisam mais renovar. É permanente. O terceiro projeto cria os centros de apoio de atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista, que dá condições para que os alunos venham ser inseridos nas escolas e também para os professores terem mais facilidade para trabalhar com as pessoas que têm o transtorno de espectro autista nas escolas estaduais do Mato Grosso do Sul. O quarto projeto de lei que favorece os autistas cria o selo Empresa Amiga dos Autistas com TDAH, né? Esse selo reconhece a empresa que contratam e apoiam pessoas com TEA. Todos esses projetos foram criados através de conversas com a sociedade, com as famílias, familiares, né? Que têm crianças, que têm pessoas que têm o transtorno de espectro autista. Então, nós estamos trabalhando para poder atender toda a população sul-mato-grossense. Perfeito, Paulo. E como os deputados aqui da casa são atuantes nessas causas e apresentaram vários projetos importantes por um assunto tão nobre como esse. Isso. E vale lembrar que o deputado Antônio Vaz foi quem trouxe e apresentou essa campanha aqui para o estado do Mato Grosso do Sul em forma de lei no ano de 2021. Exatamente. E, Gerson, a gente vai falar hoje sobre o autismo, a gente já viu aí também um pouco do trabalho da Assembleia Legislativa sobre essa matéria. Como que a gente pode definir, nada melhor do que a gente entender o assunto para poder falar sobre ele, o autismo hoje? É um transtorno, é uma doença, é uma deficiência? São várias palavras e às vezes a gente pode ficar perdido. Bom, o TEA, o transtorno espectro autista, né, ele não é uma doença, né, já fala-se transtorno, certo? Ele tem, quando se fala transtorno, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento motor, desenvolvimento de organização, certo? Então, ele não é uma doença, ele é um transtorno. Gerson, e na sua opinião, como está o nível de desinformação, de preconceito? Como você vê tudo isso? Essa foi uma fala que chamou a atenção, né, da deputada Lia Nogueira. Ela falou que a gente ainda tem que superar muita coisa. Nós temos aí grandes obstáculos pela frente, né? Essa questão, por mais que a mídia vem trabalhando, é recente, bem dizer. O TEA, agora em 2015, é que foi decretada a lei que ele é uma deficiência. Uhum. Então ele ainda é recente, então ainda nós temos grandes obstáculos pela frente. Nós podemos dizer então que essas campanhas têm sido positivas para a Sim, conscientização. positiva sempre. Né? Temos da conscientização, mas ainda falta ainda muito mais ainda. Gerson, e dito tudo isso, como é o acesso dessas pessoas aos espaços públicos? É pequeno. Ainda é pequeno. É muito pequeno, porque a gente vê aí várias manifestações. Vou falar aqui dentro da minha área, na área da educação física, na área da cultura, né? Você não ter esse acesso, não só com TEA, dificilmente você vai estar cruzando aí numa praça pública uma criança especial, certo? Você vê várias manifestações dentro da área da educação, da própria educação física, parques na área livre, né, que fala de área livre? Você dificilmente você vê lá um profissional para atender essa clientela, que é ou o TEA, ou o cadeirante, ou qualquer outra deficiência. Nós falamos em acesso, agora tem sido implementadas várias salas sensoriais. Essa é a grande novidade. Essa é a grande novidade. Sim. Ela veio de encontro, né, do que a gente precisa, e muito. Como que funciona essa sala, Gerson? Como que é a sala muita sensorial? Gente ainda pode não conhecer. Tá. A sala sensorial, a cor, certo? Ali vai trabalhar aquelas partes do TEA, né, na qual ele pulou no seu desenvolvimento. Uhum. Vai preparar ele para que ele possa estar frequentando uma sala de aula, não só escola, mas lá fora, o mundo lá fora, certo? Essa sala sensorial é de suma importância
para o desenvolvimento do TEA. Gerson, a gente está falando sobre o acesso ao espaço público, a serviços básicos como a educação, mas o autista, isso também é um debate que tem sido recorrente, né? Ele tem buscado o seu lugar no mercado de trabalho. Como que está essa questão hoje? Você tem acompanhado isso com algum aluno? Olha, não está sendo fácil não. O mercado de Certo. trabalho não está preparado ainda? Ainda não, posso dizer para você. Certo? Então eles confundem aquela questão, fala o TEA, acho que o TEA são todos iguais. Não, eu acabei de falar agora. TEA são um diferente do outro. Uhum. Se tem o leve ali, ele tem a capacidade de leitura, ele tem capacidade de desenvolver o trabalho como que é o outro. Só que ele tem o tempo dele. Quer dizer, na verdade, todos os TEAs, ele tem o seu tempo. Tem uns que agem melhor no período da tarde, outros no período da manhã, certo? Ele tem o seu tempo. E o mercado está preparado para isso aí? Eu acredito que se desse uma capacitação e uma mensagem diferenciada, que cada TEA é diferente um do outro, eu acho que as portas seriam mais abertas, né? Legal. Essa é a mensagem também do Abril Azul, né, Ali? Até fazer com que as pessoas conheçam mais as diferenças entre a própria população autista. É verdade, Gerson. Então, você falando tudo isso aqui pra gente, de repente as empresas privadas precisam entender um pouco mais de como funciona esse universo do TEA para admitir mais pessoas com essa deficiência. Seria interessante as empresas privadas se conscientizarem mesmo, implementarem aí novas ações, políticas, para tentar aí, dar mais oportunidades para essas pessoas. Eu concordo. E todos eles têm a capacidade de estar lá, pode ter certeza. E esse foi o Assembleia e Você de hoje, falando sobre um tema tão importante para a nossa sociedade. E nós vamos agradecer a participação do Gerson Jacobina em nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo e volte sempre aqui ao Assembleia e Você. Eu agradeço, certo, pelo convite. É uma satisfação ter estado aqui, né? Ou aqui falando um pouquinho sobre o TEA. Quer ficar por dentro das decisões que impactam a sua vida? Em discussão, item 1. Na TV Alemes, canal 7.2, você acompanha debates, votações e tudo o que acontece no parlamento. Prefere acessar de qualquer lugar? No site da l.ms.gov.br. Todas as informações você recebe na palma da sua mão. E para quem curte rádio, sintonize na Rádio Alemes, FM 105.5 e fique ligado nos programas e notícias que fazem a diferença. TV, site ou rádio, escolha o seu jeito de acompanhar o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Alemes, conectada com você, conectada com o Estado de Mato Grosso do Sul. Assembleia Legislativa, o Estado do Pantanal. Muito bem, a gente volta agora no segundo bloco do Assembleia e Você, falando hoje sobre o autismo e a campanha que a gente está vivendo nesse período do ano, o Abril Azul. A minha entrevistada agora é a Michele Dibo, que é secretária da Associação de Pais e Mestres da Escola Geraldo Castelo. Seja bem-vinda, Michele. É muito bom poder falar sobre essa campanha aqui com uma pessoa que tem levantado essa bandeira aqui na capital e aqui no estado já há algum tempo. Eu que agradeço o convite dos deputados, da Assessoria de Comunicação da Assembleia, para falar sobre esse tema aqui. Então, Michele, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, né, e falando a respeito da legislação que invariavelmente é a principal preocupação aqui dentro da Assembleia Legislativa. Afinal de contas, as leis nascem aqui. E Mato Grosso do Sul tem se destacado no cenário nacional nesse quesito, né? A gente pode fazer que tipo de comentário a respeito das últimas movimentações legislativas para proteger os direitos dos autistas aqui no nosso estado? Bom, eu vou destacar para mim a principal legislação do Mato Grosso do Sul, que é o CIP-TEA, que ele é feito de forma totalmente online aqui no governo do estado. CIP-TEA. Que é a Carteira de Identificação do Autista. Ela é feita de forma totalmente online, você não precisa se dirigir, o que para as famílias atípicas que têm uma rotina muito extenuante de tratamentos é muito bom. Você só precisa juntar os documentos em PDF na internet e já você imprime o documento, leva numa gráfica, não precisa ir a lugar nenhum, pegar fila, nada. Outras legislações importantes também, né, que é a validade indeterminada do laudo.
né, do laudo do autismo, porque é uma deficiência permanente, né? Entendi. Nós podemos ter melhoras, podemos ter avanços, mas assim, tecnicamente não se cura, né, essa condição. E também nós temos questões relacionadas não me recordo agora o nome dos deputados, eu só me recordo que é Neno Razucchi, Lucas de Lima, João Henrique Catan, Antônio Vaz, que são os mais atuantes nessas matérias, questões relacionadas à limitação de terapias, porque quem que decide, né, quanto tempo uma criança vai fazer fono, fazer TO, fazer psicologia, não é o médico que decide, não é o plano de saúde. Cada caso é um caso, obviamente. Exatamente. Então, assim, o que o médico prescrever tem que ser cumprido. Também existem muitas legislações relacionadas à interdisciplinaridade do tratamento, inclusive apoio psicológico para as famílias. Então, não basta você atender aquela criança, você tem que atender os pais daquela criança. Que, inclusive, eu gosto sempre de falar nas entrevistas que eu faço, muitos desses pais também são autistas e não sabem. Sim, existe uma característica de herança genética. Exatamente. Você estava tentando me explicar agora há pouco, né? Isso é muito mais comum também para os filhos primogênitos, é isso? É uma curiosidade que pouca gente sabe. Isso até aprendi com um médico há um tempo atrás, chama antecipação genética. Quando, geralmente, no meu caso, né, o pai é nível 1, o primeiro filho provavelmente vai ser um autista nível 2, geralmente um grau a mais do que o seu genitor, sua genitora. Claro que não é uma regra, mas é bem comum. O Mato Grosso do Sul também tem uma prevalência muito alta do autismo aqui no nosso estado, e por isso que as legislações são muito intensas, são muito, como dizer, produtivas, né, porque há uma demanda muito forte. E hoje, inclusive, estava te falando no off, né, saiu a estatística dos Estados Unidos, que é uma estatística que replica um pouco a nível mundial. De 1 para cada 30 nascimentos, uma criança vai estar no espectro autista. Então, isso impacta planejamento. Esse número é preocupante, na verdade. Demais, a gente está tentando entender ainda como funciona esse transtorno, e isso pode parecer assim, uma notícia muito drástica. Muito preocupante. E é o que eu falo sempre assim para os gestores públicos, para os deputados, para os vereadores, que eu sempre transito em vários órgãos do Legislativo, inclusive federal também, que tem que ter planejamento. Então, você tem que imaginar que ano que vem, você, sei lá, vou dar um exemplo, um número redondo, teve 1.000 matrículas de crianças autistas na rede estadual ou municipal de ensino, um número só para comparação. Sim. Ano que vem, certamente, vai ser 1.100. Então, vai aumentar uns 5%, 10%. Então, o gestor público, ele não trabalha com essa antecipação, no geral, né? Ele não tem esse planejamento. E aí, com isso, a demanda vai bater a porta das escolas, vai bater a porta da saúde. Por exemplo, uma dificuldade para conseguir consulta, para fechar diagnóstico. Hoje, os planos de saúde também, os particulares também não têm, assim, muitos médicos para atender. As consultas são caras, em torno de 500 a R$1.000 cada consulta do neurologista pediátrico, para fazer R$1.000 por consulta? Por consulta, por consulta, não Então a gente vê que o custo é alto. O poder público ele tem que estar preparado. A gente está vendo que essas movimentações legislativas elas estão acompanhando o ritmo dos diagnósticos, né? Sim, e também sim. o próprio ritmo do entendimento científico a respeito do transtorno, mas uma coisa é a lei, a outra é aplicar a lei. Então, assim, ainda Exatamente, falta... A gente falou, por exemplo, no primeiro bloco com o Gerson a respeito dos desafios para a sociedade se conscientizar e superar a desinformação, superar o preconceito. Você pode falar também a respeito de como que o poder público pode superar essas limitações que são naturais de qualquer administração, né? Na verdade, não vamos encontrar profissionais para todos as crianças, não vamos encontrar profissionais especializados em todas as deficiências. A pressão sobre o poder público, ela acontece muito por conta da recusa do atendimento do particular. Então, a escola pública, ela sofre pressão porque a escola privada rejeita. O SUS sofre a pressão porque a família não tem recursos para pagar essa consulta de R$700, R$800. Então, assim, existe uma falta de atendimento também até para pessoas que têm alguma condição financeira. Então, tem muitas famílias que têm recursos, mas acabam optando pela escola pública, onde ela vai ter menos embate. Quando eu falo menos, é bem entre aspas, porque não quer dizer que você vai chegar na escola pública e vai estar tudo às mil maravilhas. Não vai ser assim. E que o poder público cobre realmente o empresário para que cumpra a legislação. E talvez pense, por exemplo, em incentivos de impostos também para o empresário da educação privada, por exemplo. Ele é obrigado por lei a receber essa matrícula e colocar um profissional de apoio.
mas também pode ser pensado para ele um incentivo fiscal para que ele receba essa matrícula com um menor custo e diminua a pressão sobre a escola pública, tanto do estado como do município. Entendi. E você tem acompanhado a dificuldade que essa questão do acesso à educação, do acesso ao mercado de trabalho, Sim. tem se refletido, por exemplo, em questões de judicialização? Que no Brasil, todos os temas criam um engarrafamento judicial, Sim. né? E isso não pode ser diferente na questão do autismo. Isso aqui em Mato Grosso do Sul está sendo tratado de uma forma, com um olhar mais dedicado? A principal demanda que tem de saúde do poder público, de saúde relacionada ao autismo, por incrível que pareça, ainda assim, eu não tenho uma estatística para poder passar, mas ele não é tanto do setor público, porque a família mais carente, às vezes ela não percebe aquele sinal do atraso da criança, ela demora para correr atrás, até para demandar. Já a família que tem o plano de saúde, ela já corre atrás, então e os planos de saúde fazem assim, de tudo para dificultar muitas vezes o atendimento. Eles querem clínicas próprias, não querem contratar profissionais que já estão estabelecidos no mercado muitas vezes. Contrata às vezes estagiário, profissional recém-formado, tudo para baratear o custo. E a gente tem estatística da própria ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que os planos estão lucrando aí 200, 300 bilhões por ano no geral. Então, assim, eles alegam despesa, mas eles continuam tendo um lucro muito alto. E as famílias têm que entrar na justiça para processar o plano de saúde que elas já estão pagando para poder usufruir do atendimento. Entendi. A gente poderia até imaginar que, na verdade, não seria esse o caso, né? As questões de saúde geralmente refletem mais no serviço público de saúde, né? E quando a gente fala de autismo, a gente está falando aí das famílias demandando os planos privados. Isso é uma curiosidade. O autismo, eu falo que ele é bem democrático. Ele não escolhe classe social, não escolhe raça. E tem também aquele estereótipo, né? Que geralmente imaginam que o autista é sempre um menino e branco. Mas não, existem meninas também, embora de cada 4 autistas, 3 são meninos e 1 é menina. A mulher é mais protegida dessa condição. Mas existem negros, indígenas, existem todas as classes sociais, existem casos até de síndrome de Down com autismo também, uma situação mais rara, mas existe também. Então a pressão judicial ela é muito forte, e também as próprias famílias por desconhecimento da legislação. Eu fui lá me falar que eu não tinha direito e voltei para casa. Não, você tem. Inclusive a legislação do Brasil... Mas não sabe. Não tem, mas não sabe, isso mesmo. E o que a gente pode pensar em termos de políticas públicas ou de medidas judiciais ou de políticas públicas a respeito da dificuldade que essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade têm para, inclusive, encontrar o próprio diagnóstico, né? Às vezes a pessoa tem um grau ali mais moderado, mais leve de autismo e acaba passando a vida inteira sem sequer cogitar isso. Era o meu caso. Era o seu caso, Era o meu caso, Como que a gente pode fazer para, já que você falou em democratização, né, tornar mais fácil esse diagnóstico? E isso também, obviamente, vai ter reflexos na conscientização, né? Porque à medida em que mais pessoas souberem que tem que fazer esse diagnóstico, tem que investigar, mais aceito vai ser, não? Então, o primeiro ponto seria o incentivo, tanto do poder público como privado, na contratação de neuropsicólogos e neurologistas, neurologista pediátrico ou para adolescente, ou até o psiquiatra para do adolescente para o adulto. Então tem que investir isso no SUS e também nos planos de saúde. Geralmente, planos de saúde eles têm um neurologista. Então tem que ter pelo menos uns 3, 4, porque a fila de espera para uma consulta às vezes chega a 6 meses, para quem está pagando. Então já imagina quem está no SUS, vai esperar 1 ano, 2, né? E um outro ponto importantíssimo também é criar, né, já fica aí a dica para os deputados estaduais, é criar a carreira do professor de apoio, não só para autista, mas para os PCDs de modo geral, mas ter uma carreira, ter o concurso, ter esse cargo criado dentro da Secretaria de Educação, né? O que existe, por exemplo, eu não me recordo exatamente no caso do estado, mas no município eles são contratos, e presumo que seja parecido, são contratos temporários de 2 anos, aí faz um outro processo seletivo e contrata de novo. Não existe uma fixação da pessoa na carreira. Então, essa pessoa está o tempo inteiro tendo que renovar o contrato, fazer outro processo seletivo, aí aquele acompanhamento daquele aluno é interrompido. E isso também serve como uma forma de desincentivar as pessoas a se especializarem, a estudarem sobre essa questão. Os salários são baixos, então, assim, é o que a gente acabou de falar, assim, hoje é 1 para 30. Daqui a 2 anos pode ser 1 para 25. E também tem muito a ver com a nossa alimentação. Então, os alimentos processados, muito fast food, muito açúcar,
Tudo isso torna, isso eu testei na minha casa mesmo, isso aí meu filho faz acompanhamento nutricional. Quando ele come muito açúcar, ele tem comportamento muito mais disruptivo. Então tem a questão da alimentação, que uma família mais pobre às vezes não vai ter acesso a comer uma carne, a comer uma verdura, uma fruta, ela vai comer só salgadinho, só coisas de farinha. Isso tem uma influência muito grande no comportamento das crianças. Então falta também um incentivo a uma alimentação de qualidade. Olha, outra coisa que eu não ia fazer nenhuma relação. Pois é, então assim, a criança tem que ter uma alimentação, a criança no geral tem que comer muito bem, mas a criança atípica, ela tem que comer muito melhor ainda. E ela já tem uma seletividade alimentar, eu posso falar isso por mim também, porque o autista tem essa seletividade, porque ele gosta de comer as coisas que têm sempre o mesmo gosto, sempre o mesmo sabor. Existe uma rotina muito restrita, né? Inclusive vamos dizer assim, no nosso sistema nervoso. E o que é sempre o mesmo gosto? O industrializado. Agora, você vai comer uma fruta, né? Não é igual, você pode comprar um cacho de banana, uma banana não vai ser igual a outra. Sim. Então tem essa questão também, tem tratamentos nutricionais específicos para isso, só que isso na parte de SUS não está acessível, para a criança poder melhorar essa alimentação e poder, não digo sair do espectro, porque essa expressão não existe, mas ela amenizar bastante os seus sintomas. Certo. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Assembleia e Você. A gente falou com a Michele Dibo nesse segundo bloco, falando sobre o Abril Azul e as dificuldades que as pessoas com autismo e aquelas que os cercam e os tutelam também ainda enfrentam aqui em Mato Grosso do Sul. A gente vai encerrando o nosso programa aqui, mas eu queria deixar os comentários finais com você e se você também tiver um canal de comunicação para quem quiser acompanhar mais esse tema. Eu vou deixar minha rede social, @MicheleIndo, meu nome Michele é com 2 L's e E, o sobrenome vai colocar no GC, né, a rede social. Ali eu posto muitas informações sobre legislação, direito à educação, matrícula, profissional de apoio, questões relacionadas à saúde. Então o meu canal ele é bem voltado à informação sobre os direitos que as pessoas têm, embora nem sempre saber do direito quer dizer que ele vai se concretizar, mas muita gente sequer sabe que tem essas legislações que a gente comentou aqui hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Bacana. Todas as leis que a Assembleia publicar a respeito do autismo, vamos replicar lá. Bacana. Muito obrigado, Michele. Obrigada. A gente volta numa próxima oportunidade falando sobre mais um tema que transcenda a atividade legislativa aqui da Assembleia Legislativa no Assembleia e Você. Se você gostou do papo de hoje, você pode reassistir esse programa pelas nossas mídias sociais. Lá no YouTube, basta digitar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Valeu? A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!